Boa tarde, pessoal. Tem uns vídeos aí que foram quebrecados aí pelo próprio TikTok. Quero, nesse vídeo aqui, conversar um pouco com vocês a respeito do nosso grupo. E o que eu quero dizer é o seguinte: o grupo, o próprio título diz, foi mudado o título, que era um outro anteriormente, que cuidava de assuntos. Agora o grupo é Revista Astrológica e Outros Assuntos, porque eu não quero ficar suja. E também não quero ficar lendo aqueles palpitezinhos dizendo cadê o administrador que não tira esses posts que não são do assunto. E eles fazem isso geralmente quando eles são contra o que se posta. Essa não é a melhor maneira de você argumentar contra um post, nem contra qualquer ideia. A maneira de você argumentar contra uma ideia é se opondo à ideia com argumentos lógicos, reais e com fatos históricos e com deduções que provem que o post está totalmente errado, quando, senão, ele não for fake. Se for fake, eu sempre às vezes coloco, se alguém souber que o post tem alguma mentira, me avise, me diz a fonte, que eu retiro o post. Para mim, da mesma forma que eu coloco um post, eu retiro. Eu já expliquei, mas vou explicar novamente, agora em vídeo, por que eu cuido de política num grupo de astrologia. Num grupo que deveria ser só de astrologia. Bom, primeiro porque sobre astrologia eu venho há um bom tempo pesquisando e já falei muita coisa, já dei muita informação sobre astrologia e não vou ficar dando mais informação do jeito que eu dava antes, né? O que eu faço são análises tudo que eu aprendi, de tudo que eu já li de astrologia, de todos os livros. Faço uma análise técnica, a moda tradicional, na maioria das vezes. Não desconsidero os planetas modernos, não sou um fanático tradicionalista, eu sou em quase tudo que eu penso. Não sou, dentro de política, aqueles que me acompanham sabem, eu não voto em presidente. Para mim, presidente é uma figura adequada, é o resultado de um partido, é o resultado de um grupo. Não há presidente que chegue à presidência sem que tenha um grupo atrás dele apoiando essa candidatura. Geralmente, todos esses grupos que apoiam um presidente são grupos econômicos, são grupos ideológicos. Só que no Brasil a ideologia, fica só na cabeça dos mais jovens, porque todos esses políticos antigos, essas raposas da política, não são somente ideológicos. Tanto é que ficam ricos rapidamente, depois de entrar na política. Se vocês pegarem a história desde a época da Revolução, desde antes da Revolução, pegar direitinho a vida de cada um desses políticos, vocês vão ver que eles rapidamente ficaram ricos. Muitos deles deixaram seus filhos ricos e irmãos ricos, e outras pessoas da família ricas, desviando dinheiro público, certo? Hoje está um absurdo, né? Elimina-se provas. Eu nunca vi isso, eliminar uma prova. A prova, desde que ela existiu, ela tem que continuar existindo. A eliminação de prova, eu acho que dá um ponto a menos para quem tem o poder de eliminar a prova. Bom, mas deixa para lá, não vou ficar analisando isso. O que eu quero dizer é o seguinte: política faz parte da vida. Astrologia é vida. Astrologia não é só você se encontrar com uma pessoa, se apaixonar por ela, ter uma parceria. Não é só você tentar descobrir uma doença. Não é só você tentar descobrir um potencial de profissão, um potencial de caráter de uma pessoa. Não é só você tentar, pela horária, por exemplo, descobrir objetos perdidos, animais perdidos. Aliás, cuidado com animais perdidos,
porque eu já disse isso quando o grupo era só de astrologia horária, animais perdidos, eles não ficam imóveis, então a previsão de achá-los é complicada, porque a previsão feita numa determinada hora, passados algum tempo, o bicho já se movimentou novamente, ok? A gente não pode apenas aplicar regras e perder o raciocínio da gente. Então tudo é dinâmico nessa vida, principalmente os astros, principalmente a vida. O que eu quero dizer para vocês, apesar de eu colocar política, a minha posição política, todos sabem, eu não voto em presidentes, eu voto em congressistas. Infelizmente até os congressistas nos decepcionam. Eu não, quando eu voto em algum congressista, algum deputado, algum senador, algum vereador, deputado estadual ou federal, se eu votei nesse indivíduo, pelo menos eu faço a minha parte. Eu mando e-mails para ele, eu me comunico com ele, eu faço críticas a ele. Eu não vejo porque eu votei em um determinado político, eu tenho que ficar puxando o saco desse político, nem elogiando esse político. O político já ganha uma baba de dinheiro, ganha uma nota entre salários, verba parlamentar, verba para isso, verba para aquilo. O político praticamente não põe a mão no bolso para nada. Não é como você que tem que ralar e pagar tudo que você precisa com o seu minguado salário. Então, meus queridos, pelo amor de Deus, não ponham o político como se fosse um Deus. Não acreditem no político como se ele não fosse mentiroso. A maioria dos políticos são mentirosos. Mesmo os mais honestos às vezes têm que mentir, ele tem medo de perder votos. Então o político, a arte da política é a arte de mentir, é a arte de enganar, é a arte da ilusão. Tudo que eu coloco no meu grupo de política não é porque eu estou acreditando naquilo que está lá no post, não. É para vocês pensarem, criticarem. Se quiserem elogiar, elogiem. Se quiserem criticar, eu agradeço, porque a crítica é a melhor coisa. O cara está lá, ganhando bem e tal, ele tem obrigação de representar aquele que votou nele. Seja ele de que movimento ideológico ele professe ser. Seja ele democrático, socialista, capitalista, direita, esquerda, conservador, liberal, seja o que for. Eu peço a vocês, tenham a cabeça fria, neutralidade absoluta e pense sempre nisso. Aquele cara que você colocou lá é um servidor público e é um representante do seu voto. Cobre. Não bata a palma para o que ele fizer de bom. O que ele fizer de bom é obrigação dele. O que ele fizer de ruim, ele tem que ser criticado e cobrado. É isso que eu penso, ok? Então, para mim, tanto faz Bolsonaro, Lula, Sarney, Juscelino, Jânio, qualquer desses líderes, para mim, não passaram de representantes de grupos econômicos. Haja vista que até hoje empreiteiras e bancos mandam no Brasil. E outras empresas que estão ligadas também a políticos. Ok, pessoal? O grupo vai continuar assim, tá? Se você não gosta do grupo, paciência. Você é livre para ir para o grupo que mais lhe agrade, ok? Um abraço a todos, obrigado para aqueles que me seguem, para aqueles que me consideram amigo, que eu também considero amigo, e espero que continuem me prestigiando. Uma boa tarde a todos.